Agora, na Ideal FM, dicas simples e naturais para você melhorar sua qualidade de vida. Aprenda a ter saúde, equilíbrio e bem-estar com a mudança de pequenos hábitos no seu dia a dia. Começa agora o programa Espaço Saúde, com a doutora Márcia Gaspar. Boa tarde, estamos aqui mais um dia, hoje nosso segundo dia do programa aqui no Espaço Saúde. E aí, como passaram de ontem? Tudo bem? Estamos mais uma vez na hora do almoço, não é isso? Bom, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar falando sobre os dentes. Não vou falar sobre a sua alimentação. Hoje você já está fazendo o almoço, depois eu falo melhor. Hoje eu vou te ensinar como limpar os dentes daqui a pouco, logo mais, na hora que você acabar a sua refeição. Bom, você lembra que ontem eu te disse das partes do dente? Vamos fazer uma revisão rapidinha? Lembra que ele tem coroa, que fica para fora, essa que aparece quando a gente sorri, e tem a raiz, que fica lá dentro do osso? Lembra também que eu te disse que se a gente cortar o dente ao meio, nós vamos ver algumas camadas, o esmalte, a dentina, a polpa, que essa polpa está ligada com todo o nosso organismo através da circulação sanguínea. Lembra disso? Bom, vamos lá ver quantos dentes a gente tem na boca e para que serve cada um. Todos eles são importantes e cada um tem uma função diferenciada. Muito bem, sabemos que o bebezinho nasce sem dentes. Por volta dos 6 meses, isso é uma média. Alguns podem acontecer isso antes, outros depois, assim como crianças andam mais cedo, outras andam mais tarde. Isso vai depender de cada indivíduo. Então, lá por volta dos 6 meses, começam a aparecer os primeiros dentinhos de leite. Muito bem. Lá por volta dos 2 anos e meio, nós temos todos os dentinhos de leite na boca. Eles são em número de 20. 10 na arcada superior, 10 na arcada inferior. Lá por volta dos 5 anos, 6 anos, já começam as primeiras trocas dos dentes permanentes. Aí nós teremos um maior número de dentes. São 16 dentes na arcada superior e 16 na arcada inferior, totalizando 32 dentes. Bom, e como eles estão divididos? Nós temos os incisivos, são o bloco anterior. São esses que aparecem logo que a gente estampa aquele sorrisão. Para que eles servem? Para cortar, já percebeu? Quando você dá uma mordida numa maçã ou num sanduíche, né? Naquele pedaço de bife, né? Mal passado. Então é isso aí, ele serve para cortar. Eles são 4 em cima e 4 embaixo. Em seguida, vem aqueles dentes pontudos, né? Os caninos, aqueles que são bem proeminentes nos famosos filmes de vampiro que agora estão na moda, né? Lua Nova. Bom, eu acho que vocês até sabem para que ele serve, não é? Para que os vampiros usam aqueles dentes? Não é para furar o pescoço das suas vítimas? Muito bem. Então nós cortamos o alimento com os incisivos e aí vem o canino já furando, né? Rasgando para diminuir esse pedaço e em seguida esse alimento passa lá para trás. Aí nós temos 2 grupos, os pré-molares, que são os dentes um pouquinho mais gordinhos, e os maiores lá do fundo, que são os molares. Eles são os grandes trituradores. Então o alimento foi cortado, ele foi rasgado e ele vai lá para o fundo ser bem diminuído em pedacinhos menores, para que a saliva possa ajudar na digestão, então isso tudo possa ir lá para o estômago. Então, todos eles são importantes. Se nós não tivermos, por exemplo, os incisivos, como é que vamos cortar o alimento? Dificulta. A gente vai ter que colocar o alimento para o dente de trás. E se não tivermos os dentes lá do fundo, os molares que trituram, a gente só vai conseguir cortar o alimento. E como a gente faz para diminuir? Aí, uma pessoa que não tem esses dentes, com certeza vai se alimentar mal e vai ter fortes dores de estômago. Portanto, todos eles são muito importantes. Vamos fazer um break agora? Ouvir uma musiquinha? Uma musiquinha que vai falar exatamente sobre o seu sorriso, que vai pedir para que você conserve esse sorriso, esses dentes que são tão importantes para a sua alimentação e para a sua hora do almoço agora. Vamos lá com Guilherme Arantes, dizendo exatamente o que eu quero que vocês façam. Cuide-se bem. Cuide-se bem, perigos há por toda parte.
E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo, cuide-se bem. Tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo. Pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e de boa vontade, e de boa vontade com tudo. Estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso lá. A emoção de estar com você. 104,9. Para nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem. É isso que eu quero de você. Vamos lá? Vamos fazer isso junto? Então vamos continuar. Agora vamos fazer um exercício com a língua. Pega a sua língua e passe sobre os seus dentes. Sobre os dentes da frente, lá nos dentes de trás, na parte de cima, onde você mastiga o alimento. E aí, o que você está sentindo? Tem uma diferença, não tem? Os da frente, eles são lisos, né? São pontudos, são retos na frente. Afinal de contas, eles são para cortar, né? Agora passa a língua lá atrás. Nossa, tem um morrinho, tem uma depressão, parece uma montanha. Porque um pedacinho encaixa no outro, é por isso que ele tritura. Que nem aquele pilão lá da vovó antigamente, que triturava o alho e tudo mais, não é? O arroz, sei lá. Então, agora imagine só, como é fácil do alimento ficar retido aí. Aproveitando mais uma coisinha antes. Passa a língua de novo aí sobre o dente. Ele dá uma escorregadinha, não dá? Então, é porque sobre os dentes a gente tem uma película. É essa película que depois acumula a placa dental. Ela fica sobre os dentes e retém todos os restos da alimentação. Então ela fica aqui na frente, onde a gente chama de superfície lisa, e fica lá atrás também, nas fissuras, nas fóssulas dos molares, onde você acabou de passar a sua língua e viu que tem um monte de morrinho. Então, essa área é uma área de grande risco à cárie. Por quê? O alimento fica preso aí, você precisa fazer uma alimentação bem caprichada, para que ele não cause nenhum prejuízo.
Qual é outra área que mais perigosa aí dentro da sua boca? É onde um dente encosta no outro. Você percebeu que um dente fica bem encostadinho no outro? Às vezes você come lá o seu bifinho ou vai chupar uma manga, né? Aquela manga bem gostosa. Depois dá um trabalho, fala a verdade. Ou milho verde, não sei. Não sai tudo com a escova. Você precisa passar um fio dental. Tem gente que se arrisca no palito, enfim. Mas se essa sujeirinha fica aí no meio, é por aí também que se inicia a cárie. Então, geralmente as cáries se iniciam entre um dente e outro ou lá no fundo. Naquele monte de dobrinha que a gente tem. Se a pessoa tem uma alimentação de muito risco, muito ácida, aí as cáries podem aparecer nessas superfícies lisas também, onde a gente passou a língua aqui na frente, tá? Bom, mas enfim, eu quero te dizer da placa dental, que ela fica na superfície do dente, ela fica entre um dente e outro, fica lá atrás, e ela fica um pouquinho embaixo da gengiva. Guarda essa informação, porque depois a gente vai precisar dela quando for aprender a escovar. A gengiva, ela recobre o osso. O dente está dentro do osso e o osso é totalmente protegido pela gengiva. Ela é grudada nele. Mas tem um pedacinho da gengiva que contorna todos os nossos dentes com 1 milímetro só, que é solta. Sabe o tapete que você tem lá em casa? Ele não tem uma borda em volta, não tem uma aba? Então, é como se fosse. Agora, você imagina lá, você limpando seu tapete em casa. Você vai varrer em cima do tapete, vai varrer o chão, vai ficar sujeira embaixo do tapete, não vai? Você só vai limpar se você levantar o tapete ou se você tirar o tapete. Então, é mais ou menos parecido com isso. Então, essa borda da gengiva, ela é solta e a placa vai ficar escondida aí embaixo. Então, a gente precisa limpar muito bem todos esses lugares para que não aconteça a cárie. Muito bem. Vamos descobrir como é que essa cárie acontece? Olha, a cárie é uma doença que a gente chama de multifatorial. Ela precisa que alguns fatores aconteçam ao mesmo tempo para que ela se instale. Bom, ela precisa, primeiro, da bactéria. Bactéria, todos nós temos na boca. É muito difícil ninguém ter, a não ser que fosse com vacina, ou que vivesse isolado, não se comunicasse com as pessoas, nem se alimentasse, ou trocasse beijo, copos, utensílios domésticos. Então, todos nós temos bactéria. Tá, mas a bactéria só vai fazer, né, o ácido se ela tiver um alimento, para que ela transforme em ácido. E a gente precisa do tempo também, porque se a gente tiver a bactéria, ela pega o alimento, transforma em ácido, mas isso em intervalos que o dente suporte, lembra da nossa amiga saliva, que ela possa defender, a cárie não vai acontecer. Tá? Então, se a gente tiver só a bactéria, a cárie não acontece. Se a gente tiver só o alimento, a cárie não acontece. Se a gente tiver a bactéria e o alimento, mas conseguir escovar e aumentar o intervalo entre as refeições, também não vai acontecer a cárie. Muito bem. Então, você tem que prestar atenção nos alimentos que grudam no dente, porque a gente vai aprender a remover essa cárie, essa placa dental, para que a cárie não se instale aí, tá? Porque é na placa que a bactéria fica alojada. Se a gente desmanchar essa placa em cima dos dentes, a bactéria vai ficar perdida. Também não vai ter como consumir o alimento e transformar em ácido. Bom, mas agora vocês vão ter que aguardar as cenas do próximo capítulo e eu espero que vocês tenham um bom almoço e vão pensando, vão se alimentando, vão observando como que os dentes funcionam, como que eles trabalham enquanto você mastiga, qual corta, qual fura, qual tritura. Passe a língua, veja a diferença quando você toma, por exemplo, um suco de limão. Passe a língua, vê como fica a superfície do seu dente. Depois que você come uma maçã, passe a língua, veja se ficou diferente também. Aproveita aí a sua alimentação, o seu horário de refeição, para você conhecer mais. E amanhã vamos falar sobre escovação. Vamos aprender como é que a gente remove essa placa. E depois, nos outros, a gente fala sobre alimentação, ok? Tenham uma excelente tarde, um bom almoço e até amanhã. Muito obrigada.